Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para nossa live de quarta-feira do nosso projeto A Jornada da Mulher Selvagem. Eu sou a psicóloga Maria de Nazaré Almeida dos Santos, idealizadora desse projeto. Vem comigo porque hoje esse conto é incrível, imperdível, muito bacana, muitos ensinamentos do projeto, né? Um conto que não é fácil, uma experiência aí de tantos ensinamentos que a Clarissa vai trazer para a gente. Não é obrigatória a leitura do conto, não é preciso você ter lido o livro para estar aqui conosco, porque a gente vai fazer a leitura do conto e as interpretações a gente vai tentar fazer também. Isso que é bacana dessa leitura coletiva, porque a gente tem a possibilidade de juntas irmos construindo todos esses pensamentos aí também, conforme a nossa experiência. Fiquem comigo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. A nossa live começou e hoje nós vamos estar conversando sobre o 8º capítulo do livro da Jornada Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, gente, minha gente, não se esqueçam de compartilhar, de mandar as perguntas, as observações de vocês. É sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos conversando. Então, nós vamos conhecer uma mulher que não luta pela própria liberdade e ela se deixa domesticar, se esforça para ser aceita e acaba perdendo os seus instintos. Olha que interessante, né? A gente vai, logo aqui no começo, a Clarissa começa a falar sobre a mulher braba. Eu fiquei tão reflexiva sobre o que seria essa mulher braba. Seja bem-vinda, Márcia, a Jornada da Mulher Selvagem. Hoje estamos com o 8º capítulo, Sapatinhos Vermelhos. Já vamos começar a contar essa história aí da Sapatinho Vermelho. É muito significativo, é muito interessante. E aí a gente pensa, né? O que seria essa mulher braba? Eu acho que esse 8º capítulo mostra pra gente um pouco aquela frase, né? Assim, bem assim, que ilustra mais ou menos o que a gente pode sentir, que seria a vida é um soco no estômago, né? Da Lispector, né? E aí a gente pensa que é justamente isso, quando a gente já está em um processo de ensinamento, a gente passou pelo Barba Azul, a gente passou pela Baba Yaga, a gente passou por diversos contos e aí a gente entende que a gente já pode ser essa mulher selvagem, e aí vem a Clarissa com esse conto e mostra pra gente que é tão importante, é tão necessário aquilo que a gente conversa bastante, que é justamente a gente pensar sobre a nossa constância. Assim, a gente percebe muitas pessoas falando sobre a constância relacionado às redes sociais, a você se manter ativo, para você ser um bom empreendedor, para você conseguir os seus resultados em qualquer área da sua vida. Você precisa ter uma constância de dedicação, você precisa ter uma constância de energia, de empenho, de força e etc, etc, etc. E no autoconhecimento, e para você ser essa mulher selvagem, essa constância, ela é fundamental, que a gente vai aprender aqui, né? E o que seria essa mulher braba? Ela começa esse capítulo falando dessa mulher braba, né? E quando a mulher fica enjaulada, né? A mulher braba, segundo a Clarissa, é a mulher que um dia viveu um estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado selvagem, e depois tornou-se passou a viver em cativeiro por várias situações, várias reviravoltas da vida. Quando a mulher ela fica enjaulada por muito tempo, ela perde essa capacidade de farejar por aquilo que acredita e quer de verdade. Corre o risco de perder a sua autonomia, a sua sanidade, principalmente sua capacidade de saber o que é melhor para ser feliz. É interessante que a mulher braba, ela passa a não ser uma mulher alerta, a não considerar mais os seus instintos, a não considerar mais todas as habilidades que ela aprendeu para ser uma mulher selvagem. Olha só que interessante. Um dia ela aprendeu
por diversas circunstâncias da vida, a ser essa mulher selvagem, e aí ela perde essa habilidade. E aí a gente entende que, da mesma forma que podemos adquirir e podemos ganhar essa habilidade, nós podemos perdê-la se não estivermos em constante atenção, em constante observação, para esse cuidado de sempre estarmos olhando para essa mulher selvagem, para com que ela possa persistir em nossas vidas. E aí a gente percebe que a história da protagonista que dança em ritmo que seus sapatos mandam, independente de sua vontade, de seus pés ou de sua mente, né? E aí a gente começa a pensar o que é o conto dos sapatinhos vermelhos. Aí ela fala, né, que as mulheres brabas de todas as idades, especialmente as jovens, têm uma enorme vontade de compensar períodos de fome e de isolamento. Eu achei muito bacana isso, porque às vezes a gente quer muito comer, por exemplo, alguma coisa que a gente considera gostosa, tem um paladar bom. É mais ou menos assim como se a gente acreditasse ingenuamente que a gente tem aquele conhecimento, que a gente já é uma mulher selvagem, porque a gente adquiriu um certo conhecimento, uma certa experiência, e aí a gente quer comer aquilo só de uma vez e acha que aquilo vai nos nutrir para sempre. É como se a gente fosse num restaurante e pedisse o prato que a gente mais gostasse e aí a gente comesse tudo que tivesse daquele prato no restaurante. Por exemplo, se você pede filé, né? Eu quero todo o filé que você tem porque eu quero me alimentar para o resto da minha vida durante essas horas. É possível? Né? É possível você comer bastante, mas não é possível você se alimentar em uma única vez para o resto da sua vida. É justamente isso que você que é ser uma mulher braba, né? É você, a partir do momento, acreditar que um único ensinamento, um único conhecimento vai conseguir levar você para toda a sua vida, e a gente percebe que não é dessa forma que funciona, que não é assim. E é interessante porque recentemente eu assisti um filme, Ferida, que tá na Netflix, e fala justamente dessa mulher braba, que ela foi abusada, né, tem assim um histórico pelos namorados das mães, uma série de dificuldades emocionais, financeiras. Justamente o nome já sugere, né? Ferida. É justamente as mulheres feridas, elas agem como mulheres brabas. A mulher braba, ela passa a não compreender o seu self selvagem, ela age por impulso, ela age como se tivesse uma fome insaciável, porque ela não sabe nem de que ela tem fome exatamente. E aí a gente percebe, né, que elas se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetos que não são benéficos, concretos ou duradouros. E aí, como que é? O que é essa história, né? Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança, ela guardava trapos, né? Olha, você percebe, era uma menina órfã que se criava ali sozinha e fez os seus próprios sapatos de maneira muito grosseira, através do que ela tinha, de vários pedaços, retalhos, e conseguiu fazer o seu próprio sapato. E aí, andando toda suja, né, pela beira da estrada, para uma carruagem dourada próximo a ela. E olha só, né, essa carruagem dourada tem uma Sara, boa noite, seja bem-vinda, Rafaele. E aí a gente está contando aqui a história, já começamos a contar a história de Sapatinhos Vermelhos, de uma menina órfã que fez o seu próprio sapato, e em determinado dia essa carruagem dourada para próximo a ela e oferece abrigo, né? Diz que vai adotar, oi Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. E fala que vai adotar, né? Que vai adotá-la, e aí ela, muito abandonada, muito sozinha, acaba que aceitando morar com essa velha idosa muito rica. E quando ela chega na casa dessa idosa,
o que que acontece? Primeiramente é tirado dela, né, todas as roupas, o sapato e dado roupas novas, sapatos novos para ela. E aí ela bem contente, a Barbosa aqui, né, dizendo que tá tentando ler, muito bem. E ela bem contente, falando que vai, né, e aí pergunta da idosa, cadê os meus sapatos? Cadê o meu sapato, né, que só era um? Cadê o meu sapato? Cadê as minhas roupas? A velha disse aquilo, aqueles farrapos, aquela coisa ridícula, medonha, né? Como que pode? Não tem condições. E aí a velha queimou que só servia para virar pó. E aí ela segue em um padrão em que ela não pode falar, só se falarem com ela, que ela tem que se sentar de determinada forma, que ela tem que comer de determinada forma. E essa mocinha já está próximo de ter idade para fazer a crisma. E justamente essa idosa leva ela, essa velha idosa leva ela no sapateiro para escolher novos sapatos para a crisma. E ela se surpreende, esses sapatos que ela fez eram sapatinhos vermelhos, né? E aí, quando ela faz o seu próprio sapato à mão, e quando ela vai nesse sapateiro, ela vê, né, sapatinhos vermelhos brilhosos, reluzentes na prateleira, e ela se encanta ali inicialmente por aqueles sapatos bem que chamam bastante atenção. E o que que acontece? Essa velha, ela não enxerga muito bem. E aí ela permite que a menina compre esses sapatinhos vermelhos e chega o dia da crisma. E ela vai com esses benditos sapatinhos vermelhos para a crisma e causa um espanto na igreja, né? Porque os sapatos chamam muita atenção, são sapatos escandalosos que causam muita inquietação nas pessoas da igreja, e começa, né, o burburinho, a falação, e a velha percebe aquilo, eles falam para a velha, e a velha, né, proíbe a menina de usar os benditos sapatos, justamente porque eles chamam bastante atenção. E chega um outro dia que eles vão novamente para a igreja. E aí a menina novamente utiliza os sapatos, e como a velha não enxerga bem, não tinha percebido que a menina estava com esses benditos sapatos novamente. E aí quando ela chega, né, tem um guardião que fica lá, e aí ele pede para limpar, né, os sapatos dela e dá umas cantadinhas, né, faz um movimento ali, faz uma cantada com aqueles sapatos, e ela começa a saltitar. E aí, ok, né, parou de saltitar, foi ao final elas vêm, e aí ele dá mais, né, faz ali um encantamento, coloca naquele sapato lá, e ela começa a saltitar com aqueles sapatos de uma maneira que ela não consegue parar, ela vai saltitando, e aí ela pede ajuda, ela entra nessa carruagem, e aí da velha, e eles tentam de tudo, é muito dificultoso, porque o sapato não quer parar de dançar, e nisso eles conseguem tirar o sapato da menina. E aí a velha coloca no quarto dela, diz que não é mais para a menina usar esses sapatos vermelhos, e aí ela fica muito triste, mas ela fica com aquele desejo de que só aqueles sapatos fazem ela feliz, e que ela precisa daqueles sapatos de alguma forma. E a velha, pouco tempo depois, fica doente, e ela consegue de alguma forma entrar nesse quarto e chama logo a atenção esses sapatos, e ela calça esses sapatos novamente. A partir do momento que ela calça esses sapatos novamente, ela sai dançando afora sem ter nenhum tipo de controle sobre esses sapatos. E aí logo no começo, né, ela fica dançando, e ela acha que de alguma forma ela vai ter algum controle sobre aqueles sapatos, mas ela percebe que ela vai se cansando e ela não tem absolutamente nenhum tipo de controle sobre aquele sapato, e ela vai por floresta e ela tenta dançar só com o pé e não é permitido, e vai e entra a flora e dia e noite, e ela fica dançando exausta, com medo, cansada, constantemente naquela dança. E aí ela volta, né, para a igreja, ela vai e tenta ir na igreja,
e não é permitido que seja entrado. Na verdade, ela é amaldiçoada, dizendo que ela vai ficar como uma alma penada com aqueles sapatos, não é permitido com que ela entre na igreja. E aí ela passa novamente pela casa dessa velha que criou, que adotou ela, e aí ela percebe que está em um processo de luto, e a velha já tinha morrido. Ela tentou parar e mesmo assim ela não conseguiu, e ela seguiu o seu caminho. E quando ela encontra, né, ali ela fica o carrasco, né? Ela encontra o carrasco e pede desesperadamente com que ele corte, né? Numa tentativa desesperada com que ele corte as fitas, e não deu certo, e aí ele amputou os seus pés e ela ficou sem os pés, trabalhando como doméstica para sobreviver na casa de pessoas. E aí esse conto ele termina com uma história muito triste, impactante, né, assim, bem significativa, com muitos ensinamentos. Olha, esse conto é forte e bem assim interessante o que a Clarissa tem para nos dizer. Realmente um soco no estômago, né? E aí tem uma parte que a gente fica, né, que começamos a destrinchar essa significativa história, compreendendo o que acontece para a gente começar a ter a impressão de que nós estamos no caminho certo para a valorização desse self e desse instinto selvagem que existe em cada um de nós, né? Então, vamos começar essas interpretações bombásticas desse capítulo, né? A perda brutal dos contos de fada. Solange, seja bem-vinda. Dene, seja bem-vindo. Todos vocês que estão entrando, né? É horripilante, né? O fecho dessa história, típico dos finais de histórias de fadas nos quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação, né? E aí a gente vê um episódio brutal de uma menina, né, que já vem de um processo de sofrimento, porque ela é órfã, e aí ela acaba dessa forma, de uma maneira bem trágica, né? E a verdade psicológica dessa história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua básica e ao seu valor selvagem que os resgate. A história chama atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade. Quando estamos sem a proteção da alma selvagem, sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher define e cai numa obsessão pelo que faça se sentir melhor, pelo que a deixe em paz, porque qualquer um que ame pelo amor de Deus venha me amar de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feito à mão representa a perda da vitalidade. A gente percebe que os sapatinhos vermelhos, quando ela faz esses sapatinhos vermelhos, ela mesmo, feito à mão, mesmo que seja com retalhos, que seja de qualquer forma, que seja grosseiro, que seja que seja feio, porque ela fez ali sem saber fazer, ela fez por uma necessidade, porque ela não tinha sapatos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha quem desse para elas esses sapatos. E o que restava para ela? Restava ela mesmo para ela mesma. Então ela precisava criar uma alternativa para com que ela pudesse ser calçada. E isso é muito significativo, porque apesar desse sapatinho ser grosseiro, era uma produção dela. Foi algo que ela fez. E aí, quando ela é levada para essa casa, é justamente retirado isso dela de uma forma brutal, né? Para você, olha aqui o Santos, quanto tempo, seja bem-vindo. Né? Vi aqui pela foto, né? Não sei se é um colega nosso aqui de muitos anos atrás. Pela foto parece. E aqui, né, os sapatinhos é interessante porque nos mostra, né, a dúvida quanto a mulher se esforça para intervir com os seus próprios demônios, qualquer que sejam eles, é uma guerra mais
valiosa, porque a gente quer ser cuidada, né? A gente quer ser resgatada por alguém que vá nos dar essa possibilidade. E aí a história, sabemos que a menina perde esses sapatos que são criados por ela mesma, aqueles que faziam se sentir rica com o seu próprio modo, do seu próprio jeito, da sua própria forma. Ela era pobre, porém ela era criativa. Porém, ela usava a partir da criatividade, das dificuldades, ela não se amedrontava. Ela não ficou somente com o não ter, com o não poder, com o não. Ela foi atrás das possibilidades através dessa natureza instintiva e criativa, né? Que esses sapatos feitos à mão são símbolos da sua ascensão de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma, né? Seus sapatos representam um passo enorme e literal no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que a sua vida seja imperfeita, ela tem alegria, ela irá evoluir. Né? O simbolismo desse sapato remonta também uma coisa que é interessante, que a gente pode pensar, que é a antiguidade, né? O poder que os sapatos tinham antigamente. Por exemplo, os escravos, os pobres, eles não usavam sapatos. Só quem usava sapatos eram os burgueses e as pessoas que tinham condições financeiras. Só para a gente entender o que o sapato significa aqui nesse conto, né, dessa história. Então, o sapato com um poder de transformação muito significativo. O sapato como algo que diferencia alguém que tem condições e alguém que não tem condições, né? Que seria como se fosse o mínimo de uma vestimenta. Imagine você estar bem vestido e estar descalço, né? É como se o sapato ele fosse uma essência de algo que representa para essa sociedade. Muito, muito interessante, né? Então a gente pode pensar, né, que a capacidade de uma pessoa estar bem calçada ou não estar bem calçada, né? E o símbolo dos sapatos, ele pode ser interpretado como uma metáfora psicológica também, que eles protegem e defendem o que é a nossa base. Olha só, é muito interessante quando a gente pensa que as pessoas dizem assim, olha, você tem que manter os seus pés no chão, você precisa manter, né, se manter firme. E o que é que precisa para que a gente possa... Ah, pois é, ele mesmo, eu vi aqui pela fotinho, não mudou quase nada. Poxa, legal, que bom você aparecer por aqui, é tão importante, acho que mais lá pra frente a gente vai falar aqui, né, justamente sobre a gente manter as nossas origens. Não sei se você ainda tá tão longe, eu acredito que seja muito significativo, isso, até mais, né, para você no sentido de raízes, de saudade do povo, né? A gente aprende a amar outros lugares, aprende a ter novas raízes, mas sempre tem alguma coisa ali, um gostinho de algo que a gente viveu da nossa história, né, do nosso passado, que é interessante, muito bacana. Silvia, né? Alice entrou aqui, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos conversando, né, a partir desse projeto, A Jornada da Mulher Selvagem, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos no 8º capítulo, Sapatinhos Vermelhos. E é um conto muito interessante, a gente está pensando aqui nos sapatos, né? O que os sapatos eles representam nesse conto. E aí a gente estava conversando justamente sobre essas crenças que vêm, às vezes a gente não compreende o significado porque é algo muito transgeracional, é algo que veio de muitos anos. Às vezes a gente tem um elemento que faz parte da nossa vestimenta, que faz parte da nossa cultura, né? E aí a gente percebe o quanto que aquilo tem um significado na nossa psique, que a autora fala muito da questão dos arquétipos, né? O arquétipo do sapato. O que o sapato representa na sua vestimenta? Qual que é o tipo de sapato que você gosta, né? Você gosta mais do conforto, do estilo? Então isso tudo influencia também na forma como você
tem essa capacidade de fazer essa natureza apaixonada e criativa através do seu próprio sapato, né, que representa também o calor e a proteção, porque a gente precisa justamente, é como se os nossos pés eles fossem a nossa base, né? No simbolismo dos arquétipos, os pés representam mobilidade e liberdade. Nesse sentido, ter sapatos para cobrir os seus pés é ter convicção nas nossas crenças e ter meios necessários para segui-las. Às vezes, a gente tem muitas crenças e a gente passa a ser muito influenciável pelo meio, pelas pessoas que a gente convive. É muito importante a gente aprender quais são os sapatos que melhor vestem a gente, que ficam mais confortáveis, para com que a gente não fique mudando conforme a orientação do externo. E aí esses sapatos psíquicos, quando a gente faz uma referência, a gente sempre tenta ver de uma forma muito metafórica para a gente também fazer essa interface com a nossa psique, né? Que esses sapatos psíquicos a mulher é incapaz de transportar ambientes subjetivos ou objetivos que existam perspicácia, bom senso, cautela e firmeza, né? A vida e o sacrifício andam juntos. E aí a gente fala também na cor vermelha, né? Por que os sapatinhos vermelhos? Podia ser outra cor? Podia, mas são vermelhos. Então a gente também vai entender por que a cor vermelha, né? E o vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Olha só, o vermelho ele é associado muito à exuberância, à paixão, ao desejo, né? Ali uma cor que representa o amor, a paixão, uma coisa muito interessante. E realmente, né, a vida através dessa pulsão, né, do que vibra, né, o vermelho, uma cor viva, uma cor que chama literalmente a atenção, mas também ele pode representar o sacrifício, né, que para levar uma vida vibrante nós precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Olha que interessante, você quer ter uma vida vibrante? É preciso com que haja sacrifício, porque não tem como ter uma vida vibrante sem sacrifício. Para levar uma vida vibrante, né, a gente vai precisar, por exemplo, se você quer ir para uma universidade, você deverá sacrificar tempo, dinheiro, dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, o desejo de ser apreciada para fazer vir à tona os seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso. É interessante a gente pensar nisso, porque é muito significativo a gente fazer essa relação. Porque para a gente ter o que a gente deseja, porque para a gente alcançar os nossos sonhos, para a gente alcançar as nossas metas, às vezes a gente não quer abrir mão, a gente não quer sacrificar algumas coisas. E aqui ela fala que para a gente ter o que a gente deseja, né, a vida e sacrifício andam juntos, né? Então, entre o que você quer, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos e a realização deles, existe o sacrifício aqui no meio. O sacrifício de você ter a decisão, a sabedoria, a perspicácia, a determinação, a organização, algumas características, adjetivos que você vai adquirindo na sua vida para com que você possa ter aquilo que você deseja. E isso envolve abdicação, e só a gente pode fazer se abdicar de algumas coisas. E aí ela fala que é justamente o problema está em quando só há sacrifício. Ela fala muito nessa questão de ter esse equilíbrio, porque você não vai também viver uma vida somente de sacrifícios para ter o que você deseja. Que aí, nesse caso, o vermelho vibrante que a gente viu, ele vai representar, né, a perda do sangue. Em vez de dar vida, em vez de dar vida, você perde. Isso é muito significativo. A gente tem energia, né? E essa energia fala muito da gente. Às vezes a gente perde muita energia naquilo que não traz retorno positivo pra gente. A gente perde energia naquilo que a gente sabe que não vai pra frente.
E aí a gente está perdendo o nosso próprio sangue, a gente está perdendo a nossa própria vida, vitalidade, como se a gente tivesse uma carga. Realmente, literalmente, a gente nasce com uma carga de energia e quando a gente não sabe usar, a gente vai perdendo em coisas que não atribuem à nossa saúde emocional. E aí que os fatos que o sapatinho vermelho indica que o processo será de uma vida vibrante, né? Que é o justo e é o correto. Contudo, aí a gente pensa assim numa coisa interessante, né? Que ela fala que se ela tivesse deixado em paz essa situação, teria um progresso agradável do self criativo. E aí não importa que o princípio e o resultado seja grosseiro, muitos das suas criações, né, a primeira tentativa que ela fala da própria construção do sapatinho vermelho, pode receber aperfeiçoamentos, assim como a segunda e muitas vezes a terceira. Aqui ela fala justamente disso. Às vezes a gente quer algo na vida que nos exige um determinado esforço. Que nem a primeira vez que a gente vai fazer os sapatinhos, que nem a primeira vez que ela foi fazer os sapatinhos. Ficou perfeito? Provavelmente, na verdade não ficou, eu afirmo, não ficou. Né? Ficou grosseiro, ela fala aqui. E é muito isso, às vezes a gente quer fazer algo diferente na nossa vida e a gente vai fazer pela primeira vez. E não fica como a gente quer, porque a gente quer sempre fazer o melhor, a gente quer sempre dar o nosso melhor. E às vezes o nosso melhor não significa que é o perfeito. Para com que a gente vá aperfeiçoando, a gente precisa fazer uma, precisa fazer duas, precisa fazer três, quantas vezes forem necessárias para com que, enfim, possam sair de uma maneira muito próxima àquilo que a gente deseja. Né? E aí ela fala que se a menina, né, dos sapatinhos tivesse ficado em paz, ela faria outro par de sapatos vermelhos, mais um outro e mais um outro, e assim não saíam tão grosseiros. E assim ela iria progredir. No entanto, ainda superior à sua maravilha, à sua ingenuidade, né, o fato notável é que esses sapatos feitos por ela lhe proporcionavam uma vida alegre, uma vida de vida, né, cheia de vida, um alimento do espírito da vida e da alma. Né, a alegria e a sensação de experimentar algo que ela mesma fez com as suas próprias mãos. É esse tipo de emoção que a mulher sente ao descobrir que está grávida, que a mulher sente quando vê as pessoas que ela ama se divertindo, quando ela faz um alimento, quando ela vê ali uma alegria das pessoas que ela ama. No entanto, a história, como preferiu o destino, um dia, para se contrapor diretamente aos modestos sapatos vermelhos feitos de retalhos. A simples alegria de viver chega rolando e estabalando a menina na carruagem dourada. É isso. Quando a carruagem dourada chega, essa menina ela fica, né, maravilhada e ela não pensa duas vezes, ela não pensa no antes, por exemplo. Poxa, eu tô me virando sozinha, mas ela vê tudo ali que a velha pode dar para ela e ela deixa, e ela vai aceitando aquilo. E aí a Clarissa fala de 8 armadilhas. 8 armadilhas faz a gente lembrar, né? E aí a gente pensa, o que seriam essas 8 armadilhas que a Clarissa fala aqui nesse conto, né? Vamos falar da primeira. A primeira armadilha é justamente a carruagem dourada, a vida desvalorizada. Isso ocorre muitas vezes na vida das mulheres. Estamos no meio de algo que a gente queira fazer, que seja difícil, e aí a gente percebe que entrando na carruagem aquilo vai ficar um pouco menos difícil e a gente entra nessa carruagem. E a passagem da carruagem dourada supera a alegria dos sapatos vermelhos que a gente fez à mão. Embora pudéssemos interpretar esse fato como uma procura por parte da mulher de bens e confortos materiais, esse fato, como a procura por parte de bens e confortos materiais, muitas vezes é experimentado por um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. O preço é que é a armadilha. Por exemplo,
Podemos desejar termos uma vida mais fácil, podemos desejar não passar pelo que estamos passando, não ter a dificuldade que estamos tendo, podemos não escolher não passar por isso, depende, tem muitas formas, mas o preço é a armadilha e pode ser muito caro. De repente, se ela continua fazendo, como a gente percebeu agora há pouco, ela pudesse ali, né, seguir uma vida simples, mas uma vida feliz, uma vida em que ela permitiu debruçar de todo o seu poder criativo. E aí a gente percebe que é o início da fome da alma para o espírito criativo. Ela deixa, o problema não está em ela aceitar entrar na carruagem, o problema está em ela desistir dela para ter que, né, ser aceita nessa carruagem, desistir dela, do seu poder criativo, da sua natureza instintiva. E aí fala que aqui começa, né, a fome do espírito, da alma. É muito, muito interessante. E aí a gente vai para a segunda armadilha. Bem-vinda, Thaís, Ana Cristina, sejam bem-vindas. A gente está aqui na nossa jornada da mulher selvagem, fazendo algumas interpretações sobre o 8º capítulo, Sapatinhos Vermelhos, né? E a velha a força renascente, né? Que é a segunda armadilha, né? Aqui é muito interessante a gente pensar como essas armadilhas como fonte de reflexões, porque às vezes a gente está tão fixo em sairmos de uma determinada situação da vida que estamos em algum determinado momento, que a gente não tem a capacidade de ver as armadilhas que estão na nossa frente e a gente acha que qualquer coisa passa a ser aceito, passa a ser bem visto, porque a gente quer tanto sair daquele lugar que a gente não passa a ter um senso crítico tão bom assim. E esse conto, ele serve para nos orientar, né, dessa menina, orientar essa menina para isso, que a menina não pode, essa velha, né, ela salva essa menina, porque no momento que ela traz essa menina para casa, ela fala, né, a menina não pode falar, a menina não pode se escorrer, a menina não pode comer de qualquer jeito, a menina não pode fazer nada. E aí é tirado justamente a única coisa que restava dela, que eram os sapatinhos, de uma maneira brusca, né? Para você estar aqui, você não pode ser assim, você tem que esquecer o seu passado, você tem que ser outra pessoa. Olha que interessante, porque às vezes as pessoas vêm com essa promessa na vida da gente, né? Eu tô te salvando, né? Eu tô te dando aquilo que ninguém vai te dar, que eu tô olhando para você. Coisa que ninguém fez, tá? Você tá olhando pra mim, mas eu não vou te dar, eu vou te pedir algo em troca, né? Você não pode mais ser essa pessoa. Você tem que ser outra pessoa a partir desse momento. Eu tô aqui por você, mas você não pode ser mais você. É muito, muito significativo isso quando a gente percebe muito isso nos relacionamentos, né, assim, de que a pessoa pede para ser com que ela seja outra pessoa a partir daquele momento, com que ela esqueça. E tem algumas coisas na vida que a gente não pode esquecer, que é justamente a gente preservar o nosso poder criativo, a nossa essência, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente fez pode não ser bonito, pode não ser tão legal, pode não ser, mas digamos, aquilo, a gente construiu aquilo, que é justamente a nossa personalidade. E aí a velha pede para ela ser outra criança, né? Se dedica à repetição de valores sem experimentação. E nessa história a menina aceita, e aí a gente pega um ponto, porque quando tem uma outra pessoa te oferecendo, não significa que você vai aceitar qualquer coisa. E quando você aceita sem né, questionar, você aceita porque acha que você aquilo que você merece é o suficiente. E aí você torna-se a mulher braba porque você não está vivendo mais, você está vivendo menos, porque você está em um cativeiro.
Eu achei muito interessante. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem fome. Aí ela fala muito interessante que eles fazem um experimento, né? Com todas as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos. Eles fazem um experimento com um cachorro. E aí eles colocam o cachorro na jaula e eles começam a dar vários choques nesse cachorro. E esse cachorro fica, né, na jaula, obviamente, né, de andando, correndo de um lado para o outro. E cada parte que ele anda, ele leva choque. Então ele fica, né, sem saber exatamente o que fazer, porque em cada parte ele leva choque. Não tem uma parte que ele não leve choque. Tentando sair, tentando se livrar daquela armadilha. E aí o que acontece, né? Em um determinado momento, eles abrem a jaula e em determinado momento o cachorro cansa e o cachorro fica bem deitado, bem ao meio. Tipo, ele se acostuma com aquilo e ele começa a levar vários choques, assim, só em um determinado local. Ele para, ele cansa, né, de correr para um lado para o outro, de tentar sair. Ele percebe que não consegue, porque tá fechada a jaula. E aí, nesse momento que ele cansa, ele deita e ele passa a se acostumar com aqueles choques. E aí é o momento que eles abrem a jaula. E o cachorro sai? Não, o cachorro não sai. Porque o cachorro se acostumou em levar choque. E aí a gente percebe, né, que isso é uma armadilha. Às vezes a gente acostuma com aquilo que a gente acha que é o que merece, com aquilo que a gente acha que é o que tem, né? Essa é a minha vida, eu mereço isso, eu nasci para isso mesmo, e enfim, é isso que tem para essa minha vida. E às vezes, e na verdade não é uma escolha, a gente se acostuma em levar aquele choque. A jaula tá aberta, só que a gente não consegue mais ver outras possibilidades, a gente não consegue mais ver outros caminhos. E aí a gente fala da terceira armadilha, né? Muito interessante. Vamos lá. Vamos ver o que a Clarissa tem para dizer pra gente sobre essa terceira armadilha. Né? E aí, antes da gente ir para a terceira armadilha, eu vou ler aqui um pedaço para vocês, né? Da segunda ainda. É importante que mantemos os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma experiência mais fácil, de uma estrada sem problemas, especialmente se for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora em um forno crematório, em vez de aquecê-la no fogo criado por nós mesmos. Conversamos sobre isso, né? Armadilha 3, a queima do tesouro, né? Existe um fogo que acompanha a alegria, o fogo que acompanha a destruição. Um é um fogo da transformação, o outro é apenas o fogo da dizimação. É interessante quando ela traz esses elementos, porque eles nunca são só uma coisa. O fogo, ele não é somente para destruir, né? Ele pode ser um fogo de transformação, mas ele também pode ser um fogo de destruição. Não é só uma coisa. E aí a gente precisa descobrir o que é que o fogo representa na nossa vida. O que a gente, então, o que a vida da mulher é dominada pela palidez, porque ela está sem a alma faminta. Tudo o que ela quer é ter de volta a sua vida profunda. Tudo o que ela quer é aquele par de sapatos vermelhos feito à mão. A enorme alegria que eles representam poderia ter sido extinta no fogo da falta de uso ou da desvalorização do nosso próprio trabalho. Eles também poderiam ter ardido nas chamas do silêncio que impomos a nós mesmas. E aí a imagem que a mulher cria para sua própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outra pessoa ou pela simples atitude destrutiva dessa pessoa com ela. Aqui é muito interessante, que faz com que a gente perceba que às vezes a gente vive em meios, ou a gente se criou em meios de pessoas que sempre nos desvalorizaram.
de pessoas que têm vidas medíocres ou de pessoas que têm vidas muito adversas e aquilo é uma situação comum para ela, e a gente acredita também que é a nossa situação. A gente é muito interessante quando ela traz essa terceira armadilha, há algo na fome que nos priva esse nosso raciocínio. Quando a gente está com fome, a gente não sabe de quê, a gente não consegue questionar o motivo de estarmos em determinados lugares ou com determinadas pessoas. Às vezes na vida a gente precisa se afastar de algumas pessoas que, apesar de nós amarmos, apesar de serem pessoas que fazem parte da nossa história, nos fazem mal. Não nos levam para frente, muito pelo contrário, nos levam sempre para trás. Acreditam que não merecem e por isso a gente também não merece seguir com a nossa vida, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, que tudo que você faz não vai dar certo, que você não vai dar certo, que seus relacionamentos não vão dar certo. Tem pessoas que ouvem isso das suas próprias mães e às vezes dos próprios familiares, né? E se afastar não significa que você não ame. Às vezes é necessário com que precisamos nos afastar de determinadas pessoas, mesmo se essas pessoas sejam de laços sanguíneos, para com que a sua vida ela possa seguir o fluxo, porque elas atrapalham esse segmento do fluxo. E quando a mulher pode se sentir despreparada sobre outros aspectos, esse é o problema dessa privação. Se identifica com algum ponto desses para a gente pensar, para a gente fazer essa reflexão, quando a vida da alma de uma pessoa fica reduzida a cinzas. Oi, boa noite para você aí. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo à nossa live da Jornada da Mulher Selvagem. Que alegria ter você aqui, muito, muito bom ter todos vocês aqui. E aí, viver dessa forma, essa terceira armadilha, ela fala sobre uma vida de uma alma faminta. Tem pessoas que dizem meio assim, eu sinto um vazio, eu não sei dizer o que é. Tem pessoas que dizem, eu passei a minha vida toda sentindo como se sempre faltasse algo, como se eu nunca fosse ou pudesse ter sido, de alguma forma, mesmo eu estando feliz, nunca eu sentia que eu estava feliz ou que sempre faltava algo. É justamente essa terceira armadilha aqui, que é justamente assim, viver em um estado de hambre del alma, que ela fala, de uma alma faminta. É como se a alma ficasse faminta constantemente. Você tem a realização das coisas que você deseja, mas a sua fome principal, digamos assim, primordial, é insaciável. Aí nessa situação a mulher arde de fome por qualquer coisa que faça voltar a se sentir viva, porque a fome dela é insaciável. Vamos imaginar aqui que a menina dos sapatinhos vermelhos, ela justamente seguiu toda essa história que a gente conhece. E aí essa fome, por que essa fome é insaciável? Por que essa fome é uma fome da alma? Porque ela deixou que fosse queimado o sapatinho que ela fez com a própria mão. Ela deixou que fosse queimado a sua capacidade criativa, ela deixou que fosse queimado, que virasse as cinzas toda a mulher que ela poderia ser, E aí ela não foi uma pessoa que ela que ela decidiu com suas próprias escolhas. Ela foi a partir da escolha de outras pessoas, então ela sempre vai ter essa fome original, que é de uma mulher que ela poderia ser, que ela não foi, ela deixou queimar, ela virou as cinzas, Toda essa capacidade dela de criar, de ser, de potencialidade, de desejo, de etc. Enfim, é muita coisa. E aí a mulher que foi privada da sua verdadeira vida da alma, para dar a impressão de estar limpa, penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram e de bocas vazias.
a gente percebe muitas mulheres assim, né? Mulheres que estão lindas por fora, penteadas, tem tudo. Pessoas que falam, né? Poxa, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho, né? Tudo, marido, filhos. Mas eu sinto algo dentro de mim que não é preenchido. E aí a gente percebe muitos casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de pessoas que chegaram, que conseguiram essas realizações, mas que estão por fora bem, mas que por dentro tem essas dezenas de mãos que imploram e de bocas vazias. Porque a gente percebe que a gente entende que é melhor a mulher que se afunda em excessos, sendo a mais comuns, né? Aí a gente pode entender, né? A gente pode entender melhor a mulher que se afunda em excessos, sendo os mais comuns. Aí a gente vê as drogas, álcool, relacionamentos prejudiciais. Tem pessoas que passam uma vida tendo situações, como que a gente pode dizer assim. Tem um caso que eu vou, para exemplificar aqui para vocês, que é muito significativo, que ela até se cita de alguma forma, né, aqui os sapatinhos vermelhos, né, do documentário. Acho que todos vocês aqui devem conhecer aquela artista Demi Lovato, né, que fala da dependência química que quase matou ela. E aí a gente fala aqui nessa terceira armadilha sobre justamente as dependências, né, o trajeto da Demi, que lembra esse conto dos sapatinhos vermelhos, né. E aí a gente percebe que o abuso de substâncias ativas esteve presente na vida dela. Seu pai sofria de transtorno bipolar, que era agravado pelo alcoolismo, doença que também fora desenvolvida. A mãe sofria de distúrbios alimentares, se automedicava e era submetida às agressões físicas pelo pai, de Demi. Toda essa violência e questões genéticas prejudicaram seu desenvolvimento psíquico, fora que a menina era obrigada a participar de concursos de beleza desde muito pequena, o que tornava extremamente competitiva e autocrítica. Após muitos anos vivendo nesses contextos, seus pais se separaram, mas a mágoa da garota pelos abusos de seu progenitor a afastaram. Eu tirei ele da minha vida, pois senti que estava fazendo mais mal do que bem tê-lo perto. Conta a Demi nesse documentário. Em 2008, quando ela atingiu o sucesso pela Disney ao protagonizar um filme, a pressão pela estética da indústria do entretenimento intensificou, né? Aí surgiram anorexia, bulimia, anorexia, e começou a se iniciar, né, o uso de álcool e drogas ilícitas, né? E aí a equipe dela pressionava bastante ela, e né, nesse período a artista se tornou símbolo de importância da saúde mental, porque ela ficou 6 anos sem o uso de drogas. E isso também fez com que ela tivesse essa pressão, né? E ela foi no dia 24 de julho encontrada desacordada, cercada de vômito. A equipe médica que a resgatou conta que sua assistente não tivesse demorado mais 5 minutos, ela teria morrido. Né? Então a gente passa a entender que vários artistas, né, assim, passam a viver como a menina dos sapatinhos vermelhos, que passam a não ter essa vida criativa, e aí vão por diversas circunstâncias. É como assim, a vida da Demi era como se ela vivesse nos sapatinhos, rodopiando, entendeu? Igual a menina. Ela, né, teve a sua natureza instintiva cortada, acometida por diversos transtornos, né? Uma situação familiar muito complexa e fragilizada e desestruturada. E aí, às vezes, não é só o fato dela ser órfã, porque esse órfão vem aqui de diversas formas. Às vezes você tem pai e mãe na sua casa, mas você é órfão de carinho, você é órfão de afeto, você não recebeu ali um afeto suficiente para com que você tivesse uma estrutura psíquica fortalecida, e você passa a dançar que nem a menina dos sapatinhos vermelhos.
E aí a gente percebe a quarta armadilha. Daqui a pouco a gente já está encerrando, né, a quarta armadilha, que é os danos aos instintos básicos, né? Os instintos são algo difíceis de definir, pois suas configurações são invisíveis e, embora pressintamos que eles fazem parte da natureza humana desde o início dos tempos, ninguém sabe precisamente onde eles se localizam, né? A gente não tem um exame que vá dizer, olha, né, você tá com pouco instinto. Não tem um exame que vai dizer, olha, né, você é uma mulher selvagem, seus instintos estão ok, ou então não tem um exame, né? Os diagnósticos referentes à saúde mental, eles são feitos à base de clínica, né, da fala do paciente, do que ele tá apresentando como sintoma. E é a mesma coisa que não tem um exame que vai dizer, olha, né, você tá no caminho certo, então você precisa aprender ali a ser uma mulher selvagem, né? E aí a gente percebe que, embora pudéssemos dizer que a menina da história fosse arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual sua falta de polimento é corrigida e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade seu processo de individualização para seu esforço no sentido de desenvolvimento é interrompido. Quando a velha senhora, uma presença inibidora, considera a obra do espírito criador um lixo, em vez de um bem, queima os sapatos vermelhos. A menina fica mais do que calada. Ela se entristece, que é o estado esperado quando o espírito criativo é isolado, né? E aí a gente percebe uma armadilha, né? Esses estudos a respeito de diversas espécies, a gente percebe que o vazio não é um vazio, né? Como um conceito, a gente percebe que existem muitas aberturas, que existe sempre uma linha, que existe sempre um caminho a seguir para a gente pensar o que esse vazio, na verdade, tá representando nessa estrutura familiar, no que teve essa ruptura na nossa psique. Assim como a mulher entra nos domínios da velha, né, o excesso de domesticação gera impulsos fortes. Quando uma mulher concorda em ser bem educada, seus instintos por seus impulsos caem. Né, o que deveria vir naturalmente acaba vindo não só depois de muito esforço, mas empurrões e luta consigo mesmo. Né? Aqui ela faz uma crítica a essa domesticação das mulheres, né? A essa padronização de comportamento como ideal feminino, né? Que deva ser seguido a todo custo, de uma forma muito impositora, de uma forma muito autoritarismo. A gente percebe que quanto mais autoritário, uma doutrina autoritária, uma doutrina que não considera a subjetividade, a individualidade, o diálogo, a gente percebe muito significativo essas rupturas na estrutura de identificação desse sujeito. E aí é tão importante nessa história a gente consistir nessas ordens para que a gente sempre possa estar questionando a necessidade, o nosso comportamento, o que é bom, o que não é bom, né? O que é esse bom comportamento que é esperado de nós, que embora fosse uma excelente aluna e pintora, repudia pelas outras meninas que não usam maquiagem, por exemplo. Você tem que ser assim, você precisa fazer isso, você precisa, eu preciso, eu tenho, entendeu? É esses questionamentos que precisam ser feitos como algo que precisa ser seguido por todos, sem considerar tudo aquilo que a gente já conversou. Não se pode subestimar, né, que a recuperação ela começa com o conhecimento de que a ruptura, a captura ocorreu, de uma fome da alma que seguiu dos limites normais, do self. E aí a gente percebe que é a quinta armadilha, né, que é o segmento da história, ocultar uma vida secreta, a divisão. Né, os sapatinhos vermelhos sejam um fragmento extremamente alterado de uma história muito antiga do surgimento de uma passagem de uma vida menos protegida pela mãe, já que a jovem teria aprendido na infância com mulheres mais velhas do que ela ficar
alerta para o mundo concreto e reagir a ele. A gente aqui é muito interessante porque a gente percebe que a gente precisa de outras mulheres, de que a gente precisa de outras pessoas que tenham experiências diferentes da nossa, que tenham passado por vivências diferentes da nossa, para a gente poder se identificar, para a gente poder compreender que essas mulheres conseguiram, que essas mulheres passaram na nossa frente, que tiveram experiências e que têm uma sabedoria que a gente ainda não tem, né? E aí a sombra age de maneira semelhante, né? Concluímos que quando se abre um pouco a porta, a gente consegue olhar através de outros olhares de outras mulheres, e isso é muito importante a gente estar sempre preservando, né? As mulheres dessa forma elas podem ser o tesouro uma das outras, e a gente percebe que as mulheres infelizes no casamento, né, forçadas a se sentirem inferiores, elas agem como se estivesse perdendo alguma coisa, né? No fundo, o ato de se esconder fragmentos de uma vida que a levará à libertação. No fundo, o ato de esconder, né, fragmentos de uma vida corajosa, benéfica e que dê satisfação com a alma, que fique mais determinada em irradiar, né, essa natureza selvagem. Na história, o sapateiro é um prenúncio do velho soldado que mais tarde transmite a vida aos sapatos que dançam até enlouquecer. Né? E a sexta armadilha, que é o recuo diante do coletivo, a rebelião da sombra. A menina, ela calça os sapatos vermelhos às escondidas, vai até a igreja, não presta atenção nenhuma no alvoroço ao seu redor, é desprezada pela comunidade, os habitantes da aldeia a denunciam. Ela é repreendida e os sapatos vermelhos são retirados. É, porém, tarde demais. Ela foi fisgada. Não se trata ainda de uma obsessão, mas a questão é que o coletivo inspira e reforça a sua fome interna ao exigir que ela siga com seus valores. A gente percebe isso aqui muito característico. Às vezes, a sociedade, a família, né, instiga, porque tem aqui, isso aqui fala, né, que as pessoas, aquele ditado que é muito, muito real, né, assim, fazer de birra, né, porque não quer, porque as pessoas não querem, aí você tenta provar para a sociedade, para você mesmo, para sua família, que eles estão errados, que o que você está fazendo é o certo. E aí ela percebe que toda a igreja ali, né, tá com aquele alvoroço. Só que ela foi fisgada, e ela ainda não foi fisgada de uma forma, tipo, para sempre. Mas ficou ali, conforme as pessoas, né, não querem que ela use aquele sapato, mas ela tem vontade de usar aquele sapato justamente por essa acaba que aquilo que você não quer que a pessoa faz, ela faz justamente porque você não quer, mas não como uma forma de te repreender, mas como um processo mesmo inconsciente de que de alguma forma eu preciso fazer para provar, às vezes até para mim mesmo, que eu tô certo, que eu fiz o certo em ter escolhido aquele sapato. E aí a gente percebe que a natureza das culturas e dos complexos negativos consiste em se abater sobre qualquer discrepância entre o consenso sobre o que é comportamento aceitável e o impulso divergente do indivíduo, né? Esse impulso de divergir a ideia, a opinião das outras pessoas. Da mesma forma que algumas pessoas ficam furiosas com uma única folha caída na entrada de casa, o julgamento negativo se une a serras para amputar qualquer membro que não se harmonize com o todo. Né? Às vezes também tem um outro lado, né, de verificar que a sociedade ela vai julgar aquilo que não é esperado. Você estar com um sapato brilhoso dentro da igreja, como se o diferente, como se o fato de você gostar de algo que a igreja não gosta ou que determinado grupo não goste, te torna
motivo ali de depreciação por outras pessoas, entende? É também uma possibilidade de reflexão. Isso é muito, muito assim interessante, porque ela traz essas nuances para a gente pensar. E a sétima armadilha, que é a simulação, a tentativa de ser boa, né, ao normal. Segundo a história, a menina é punida por usar sapatos vermelhos para ir à igreja. Agora, embora ela fique olhando para os sapatos do alto da prateleira, ela não os toca. Até então, ela tentou sem sua vida profunda, o que não funcionou. Em seguida, ela tentou ocultar a sua vida dupla, que também não funcionou. Agora, no último recurso, ela tenta ser boazinha. O problema com a decisão de ser boazinha está em essa atitude não resolver a questão sombria subjacente, né? Ao ser boazinha, a mulher fecha os olhos a tudo que for, né, deformado, maléfico à sua volta e simplesmente tenta conviver com esses aspectos. Seus esforços no sentido de aceitar esse estado anormal prejudicam ainda mais seus instintos selvagens para reagir, mostrar, mudar, combater o que não está certo, o que não é justo. Aqui a gente percebe muitas mulheres que, por exemplo, vivem relacionamentos de abuso psicológico, físico, que num determinado ponto elas decidem ser boazinhas e elas passam, né? Tem gente que gosta, não é dessa forma, ninguém gosta de sofrer, de estar em um relacionamento que causa algum tipo de dor ou sofrimento, seja ela física ou psicológica. É que ela entra em um estado psíquico de ser tão boazinha, ou então em um estado psíquico de negação ou de projeção, aí a gente percebe que é difícil, porque ela passa a acreditar naquilo que ela vê, né? Digamos, somente que ela precisa ser boazinha para estar ali e ela não pode mesmo usar o sapato, porque a pessoa ajudou ela tá ali e a pessoa é boa com ela, então, apesar da pessoa também não permitir com que ela faça determinadas coisas, não use determinadas coisas, ela precisa ser grata. Tentar ser boa, disciplinada, submissa do perigo interno ou externo ao fim de esconder uma situação crítica psíquica no mundo objetivo elimina a alma da mulher. É uma atitude que a isola do que sabe, que a isola da sua capacidade de agir. Ela sabe dentro dela, né, na essência, o que se passa no contexto, mas é como se ela escolhesse não saber mais. Tem essa possibilidade, né? A gente se surpreende com a capacidade que o ser humano utiliza com os mecanismos de defesa, né? Aqui no caso, um mecanismo de defesa de negação daquilo que é real, né? Ela passa a acreditar em uma fantasia, né? Que não existe esse mundo externo, é como se existisse um mundo interno na cabeça dela, que ela acredita naquilo e pronto, né? Assim, as pessoas podem falar, podem tentar e que ela simplesmente não considera, não leva aquilo como algo que realmente possa ser. E aí a gente pensa muito naquela situação do cão que a gente falou, que exemplificou, que a pessoa se acostuma, né, na jaula e que ela acostuma a pegar os choques leves. No começo ela tenta lutar, ela tenta sair e com o passar do tempo aqueles choques acaba que até gerando uma sensação de um determinado aceito, né? É isso. E aí a gente vai para a oitava armadilha, antes da gente finalizar, né? A oitava armadilha, pra gente já encerrando aqui a nossa live. E aí a velha senhora cometeu 3 erros de avaliação. Ela é incapaz de perceber que a menina ficou encantada, né, pelos sapatos. E a menina já tentou de tudo, adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle, sair dançando, dominar-se, tentar voltar, ser boazinha.
essa menina, ela é aquela pessoa que tenta de tudo para ser aceita, porque ela tem um sentimento de, né, muito grande de necessidade de aceitação. Ela vai tentar se adequar, né? Se você quer que eu seja boazinha, eu vou ser boazinha. Se você quer que eu seja, né, comportada, eu vou ser comportada. Se você quer que eu vá, faça isso, eu vou fazer isso. Se você quer... Só que quanto mais você faz, mais surge na pessoa um sentimento de que, né, será que não percebe que, no independente do que ela faça, não vai mudar esse sentimento, a forma como eu vejo ela, justamente porque existe essa necessidade, esse desejo de ser aceito a qualquer custo, né? A menina começa então a desperdiçar sua vida no redemoinho, que como qualquer tipo de dependência não gera abundância, esperança ou felicidade, mas sim um trauma, medo, esgotamento. Para ela não é descanso, é uma vida sem descanso. Quando ela tenta entrar rodopiando na igreja, né, você irá dançar, você irá... É uma vida de mulheres criativas com esse modelo, né, que simplesmente a dependência, a situação dessa mulher braba está em processo de cura, né? Não costumamos pedir um favor, né? A mulher está voltando e precisa se fortalecer dessa mulher braba para com que ela possa realmente recuperar, né? E o verdadeiro milagre da individualização é o resgate da mulher selvagem. Está em que todas nós começamos o processo antes de estarmos prontas. É muito assim, forte essa frase. A gente, na vida, sempre fala assim, eu preciso estar pronto, eu preciso me preparar. Quando a gente perde alguém, eu não estava pronto. Quando a gente, né, aparece uma oportunidade, a gente fica, poxa, será que eu tô pronto? Será que é o momento? Ou então, quando um relacionamento tá começando, tá finalizando, né, eu não tô pronto, ou já... né, eu não estou preparado para aquilo. E aí a gente percebe que a maior parte da vida, né, todas nós vamos precisar começar algo antes de estarmos prontos, né, antes de estarmos prontas, antes de termos força suficiente, conhecimento suficiente. Começamos um diálogo com pensamentos e sentimentos que tanto nos tocam com delicadeza quanto trovejam dentro de nós. Reagimos antes de saber a falar a língua, antes de saber as respostas, antes de saber exatamente com quem estamos falando. Aqui é muito interessante que ela fala que às vezes a nossa atitude, a nossa reação está antes dessa reflexão, está antes de você compreender e buscar resgatar dentro de você as perguntas necessárias para com que você haja, para com que você pense antes de agir. Olha, um ato falho, né? E aí ela fala, né, que quem não sabe uivar não encontrará sua matilha. Quem não sabe uivar não encontrará sua matilha. Quem não sabe o que deseja, quem não sabe o que quer, quem não sabe qual é a fome interior que sente, quem não sabe qual é o seu poder criativo, quem não sabe resgatar os seus instintos selvagens, não vai encontrar o seu caminho e não vai encontrar pessoas que estão em seus caminhos, porque às vezes é muito necessário a gente encontrar a nossa matilha para com que a gente se identifique, para com que a gente possa compreender que a gente também pode, assim como pessoas que possam estar buscando as mesmas coisas que nós, o mesmo caminho, os mesmos ensinamentos, e isso é fantástico. Então, se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade. Apane o que tiver à mão. Descubra tudo o que puder, deixe que seus olhos revelem seus sentimentos. Examine tudo, veja o que puder ver. Dance usando sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher
cheia de vida. Certifique-se de que os sapatos vermelhos que você esteja dançando, quando ela fala da história da Demi, da história de outras mulheres que passam a usar os seus vícios, as dependências de uso, de droga, de álcool, de sexo, de relacionamentos, de várias dependências emocionais, psicológicas, enfim, tudo que te causa algum certo desconforto para te estar aliviando uma falta psíquica. É como se pessoas que vivem dessa forma escolhessem esse sapatinho vermelho, não os seus sapatinhos vermelhos, mas o sapatinho vermelho de outras pessoas, e elas estão dançando na vida aleatoriamente e não param, e não param, e não param, até ter uma overdose, até ter uma dependência, e às vezes dependência que fazem muito mal, né? Não só de vícios, de compulsão, de doenças, enfim, diversas coisas. É muito, assim, muito bacana esse conto, foi muito bacana estar com vocês. A nossa live está chegando ao fim. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Foi um prazer, como sempre. E até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem estaremos de novo. Gente,